Oi, turminha! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Prontos e preparados para mais uma videoaula? Então, hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021, peguem o livro de vocês, Geografia, vamos para a aula de hoje. Na aula passada de Geografia, vimos sobre os meios de transporte, não foi? Os meios de transporte terrestres são aqueles que estão na terra, os aquáticos se locomovem na água e os aéreos que se locomovem no céu. E falamos sobre o trânsito, não é? Que o trânsito é a movimentação, de pessoas, veículos, animais. Isso se chama trânsito, é a circulação, desses elementos. E que no trânsito a gente tem algumas regras, como as placas, os semáforos, para que a gente possa evitar, acidentes. Tanto o motorista, que é aquele que dirige, e o pedestre, que é aquele que anda a pé, e o ciclista, que anda na bicicleta, devem seguir algumas regrinhas para a gente poder, evitar esses acidentes. E aí a gente viu isso. Hoje vamos fazer da página 33 até a página 37 e vamos falar sobre a acessibilidade. Há pessoas que têm dificuldades de locomoção, como, por exemplo, as pessoas que andam em cadeiras de roda, os deficientes visuais, aquelas pessoas que têm dificuldade temporária, que colocam gesso, que andam de muleta, as pessoas que são grávidas. Então, as mulheres grávidas possuem alguma dificuldade de locomoção. E aí entra a acessibilidade, que a acessibilidade vem para garantir que o direito de ir e vir dessas pessoas que possuem dificuldade de se locomover sejam garantidos. A acessibilidade é tirar alguns obstáculos, alguns limites para essas pessoas. A acessibilidade é colocar rampa nas calçadas, é fazer sinais de trânsito sonoros para as pessoas que não enxergam poder ouvir que o sinal fechou. É usar calçadas sem buracos, é ter elevadores, rampas, não só escadas nos lugares, portas mais largas, banheiros acessíveis, Tem aí na página 33 falando, aí no quadrinho verde, os cidadãos com dificuldade de locomoção encontram barreiras para chegar aos locais aonde desejam ir, porque encontram muitas coisas na calçada ou ruas que tornam obstáculos para eles, tais como degraus, escadas, desníveis de calçadas, lixeiras. Também é importante que os equipamentos urbanos sejam identificados de fácil acesso para que essas pessoas elas tenham uma boa movimentação, E existem vários símbolos. Vocês já viram no ônibus, que tem aquele elevador para os cadeirantes poderem entrar, poderem andar de ônibus? Tem um símbolo lá dos cadeirantes. Na página 33 também aí embaixo está assim, você sabia? Em todos os espaços e edifícios públicos ou particulares que sejam de uso público, devem ser aplicadas as leis de acessibilidade. Calçada é a parte da via destinada à circulação de pedestre, mas, como podemos observar, andando pelas ruas, as calçadas não estão em condições favoráveis para o deslocamento de pessoas que andam a pé ou para aquelas que usam algum instrumento de suporte para se locomover. Elas devem ter pisos regulares e antiderrapantes. Mas, na verdade, o que vemos são buracos, lixos, raízes das árvores ou obras inacabadas, entre outros obstáculos, como carros, Muitas pessoas colocam carros nas calçadas e aí os pedestres, em vez de andar pela calçada, têm que andar na rua. Na página 34 e 35, vamos falar de 3 tipos de acessibilidade. Temos a acessibilidade nas edificações, nos transportes e na comunicação. Então, vamos ver um pouquinho dessas. Nas edificações, são aquelas acessibilidades que a gente tem nos prédios, nos shoppings, casas, nos edifícios. Então, que a gente tem nos edifícios de ter portas largas,
né, de ter rampas, não só escadas, elevadores, como por exemplo ali, ó. Outras recomendações que devem ser cumpridas: cadeiras com assento duplo para pessoas obesas. Isso aí é nos edifícios, na hora de sentar, nos bancos. Bacias sanitárias e pias devem ter barras e alturas específicas. Elevadores devem ter sinais táteis e sonoros. E cinemas e estádios devem ter lugares para cadeirantes, para eles não serem excluídos, porque eles são cadeirantes, eles têm a deficiência, mas eles têm o direito de viver assim como nós. Claro que eles têm algumas limitações devido às dificuldades deles, mas eles não podem ser excluídos. Eles têm que ser acolhidos e por isso que tem a acessibilidade, para dar conforto e segurança para eles. Então, a acessibilidade em edifício são essas em prédios, shoppings, cinemas, estádios, né, que tenha essa segurança e esse acesso para eles. A acessibilidade no transporte é aquele elevador que eu falei que tem nos ônibus, que dá o acesso aos cadeirantes. Vocês já viram que tem os assentos, né, de prioridade, que são ali específicos para as pessoas que são grávidas. Tem ônibus que tem um assento para as pessoas que têm problema de peso, que são obesas, que tem um lugar de prender a cadeira de rodas para a cadeira não ter acidente, né, que a cadeira de rodas fica presa. O lugar para o cão-guia. O cão-guia é aquele cão que anda com as pessoas que são deficientes visual, que elas são cegas. E aí elas têm um cão-guia, que é um cachorro que é treinado para poder orientar, para poder ajudar aquela pessoa a andar, a se locomover. E aí tá, é importante, tá? Acessibilidade no transporte. Importante também é o acesso aos transportes coletivos. Os degraus do ônibus precisam ter a altura adequada para que os idosos e deficientes possam utilizá-los. Reservar os locais e assentos especiais também são importantes para uma boa acomodação. Os pontos de parada de transporte coletivos devem ter assentos fixos para o descanso dos idosos e pessoas com criança de colo, além de estar bem localizados. Então a gente viu que a acessibilidade em edifícios são aquelas edificações, são aquelas nos edifícios, prédios, casas, shoppings, cinemas. E a acessibilidade no transporte são aquelas nos transportes coletivos, né, como no ônibus, no trem, no metrô. E temos a acessibilidade na comunicação. Devemos considerar que a comunicação é um aspecto importante para a deslocação da pessoa com deficiência visual, deficiência auditiva, analfabeto e crianças que ainda não sabem ler. Outros aspectos importantes na comunicação é que as pessoas em algumas deficiências já podem ter acesso ao uso da internet, assistir à televisão, falar ao telefone, tudo isso porque parte da Constituição do Brasil garante o acesso à informação e à comunicação. Vocês já viram nessas lives que estão tendo, né, desses cantores, desses artistas, que bem no cantinho da tela fica alguém, ó, fazendo gestos? Vocês sabem o que é aquilo? É alguém falando em libras. Para as pessoas que não podem escutar, que têm deficiência auditiva, elas conseguem entender ou saber o que está acontecendo através dos gestos. Temos também os sinais sonoros, que aí quando o sinal fecha, ele traz um som que a pessoa que é deficiente visual sabe que ela pode atravessar, não é? E tem também aquelas pessoas que não podem ouvir, tem umas plaquinhas, né, em desenho, as plaquinhas em desenho para que a pessoa que também é analfabeta, ela possa identificar através da imagem, sem ter que ler, só olhando, identificar, como por exemplo, que a gente sabe, as plaquinhas de sinalização, tá bom? Aí tem assim, sinais de trânsito sonoros que ajudam os deficientes visuais a atravessar a rua, sinais de trânsito com imagens que auxiliam o analfabeto a entender as mensagens a ser dada. É importante você reivindicar. Podemos começar exigindo nas construções do nosso bairro acesso para todas as pessoas. E vendo isso, vamos para a página 36 e a página 37. Tá assim. Classifique as pessoas a seguir e escrevendo T para as que apresentam alguma dificuldade de locomoção temporária e P para aquelas que têm dificuldade de locomoção permanente. E aí vocês vão dizer.
No número 2, vocês vão observar os símbolos e vão pesquisar o significado e escrever abaixo. Tem aí de mãe com criança no colo, tem de deficiente visual, de idoso, de cadeirante, gestante, aqueles que têm dificuldade de locomoção. E aí vocês vão procurar e vão escrever. Na página 37 está assim, número 3. Ligue a pessoa com deficiência ao equipamento que ajuda. Aí tem um livro, né, chamado assim, uma forma hebraica, que é quando o deficiente ele não consegue ver. Então não adianta se comunicar por gesto. E muitas vezes o deficiente também não consegue escutar. Mas aqueles que não conseguem ver. E para ler tem um livro chamado hebraico, que ele, através das mãos, ele consegue identificar qual é a letrinha, o que está escrito, entendeu? E aí vocês vão conectar no lugar certo, ligar. Agora, no número 4, vocês vão responder aonde podemos encontrar esses símbolos. E no número 5, veja a imagem abaixo, responda o que está impedindo a mulher de entrar no banheiro. Olha essa porta, a porta está larga? A cadeira de rodas dela passa pela porta? Então aí vocês vão responder a pergunta, tá bom? Então por hoje é só, tá muito fácil, né? Lembre que a acessibilidade dá acesso para todos, né? Então, ó, beijos para vocês, fiquem com Deus, tchauzinho. Lembrando, a correção tá no final do vídeo, tá bom? Tchau!